O Brasil é o quarto país a aceitar imigrantes de outros países, como dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, Argentina e Canadá. O marco do início da imigração em nosso país foi o decreto assinado por Dom João VI em 1808, que permitia aos estrangeiros possuírem terras. Desde então, um grande número de pessoas, incluindo portugueses, italianos, alemães, espanhóis, eslavos e japoneses, tem considerado o Brasil como seu novo lar. 4 períodos consecutivos de migração podem ser distinguidos no Brasil: o período alemão, 1850 a 1871, o período ítalo-eslar, de 1872 a 1886, o período italiano, de 1887 a 1914. Esse foi o período com maior número de imigrantes, com 100 mil imigrantes cada ano, e o período japonês, de 1920 a 1974. Essas migrações, na maioria das vezes, eram provocadas, raramente espontâneas. Por isso, a maior entrada coincidiu com o período de escassez de mão de obra na lavoura, fortalecendo a propaganda do Brasil no exterior. Final do século XIX. O Brasil recebeu diversas correntes migratórias de distintas nações, com destaque para as imigrações de portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, alemãos e eslavos. Analisaremos essas correntes migratórias para o Brasil, em especial a região sul, em razão de motivos estratégicos relacionados à ocupação da fronteira pela presença de agricultura familiar praticada em pequenas propriedades. Houve o predomínio de correntes europeias diversas, podendo ser mais clara com o estado do Paraná. Na porção noroeste, presença de japoneses; no restante do estado, presença de italianos, alemãos e eslavos. Já na Santa Catarina, ocorreu forte migração de alemães. Já no Rio Grande do Sul, predominou de imigrantes alemães. Os imigrantes dedicados à agricultura e, posteriormente, às atividades industriais. Xixi japonês. A imigração japonesa no Brasil começou oficialmente no início do século XX, no ano de 1908. Atualmente, o Brasil abriga a maioria da população origem japonesa, fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de Nikkeis, termo usado para denominar os japoneses seus descendentes. A imigração japonesa no Brasil tem como marco inicial a chegada do navio Kasato Maru em Santos no dia 18 de julho de 1908, do porto de Kobe. E embarcação trouxe numa viagem de 52 dias os 781 primeiros imigrantes vinculados ao acordo imigratório estabelecido entre o Brasil e Japão, além de 12 passageiros independentes. Atualmente temos como principais imigrantes externos os chineses, coreanos, bolivianos, peruanos e venezuelanos. Estima-se que no Brasil vivam cerca de 300 mil chineses, representando cerca de 5% do número de imigrantes registrados no país. Há cerca de 50 mil coreanos e descendentes no Brasil. Os coreanos são um dos grupos de imigrantes a vir mais recentemente ao país. Por medo da pobreza e do desemprego, bolivianos migram para o Brasil. A busca por oportunidade de emprego e a fuga da pobreza empurraram os bolivianos para fora de seu país. Os peruanos migram em busca de emprego, amparados por uma rede de amigos e parentes que já trabalham na indústria e no comércio das maiores cidades do Brasil. Estima que cerca de 260 mil refugiados e imigrantes venezuelanos vivam atualmente no Brasil. Vêm buscar no país melhorar significativamente sua situação financeira, de moradia e de educação e qualidade de vida. Distribuição da população sobre o território brasileiro antes de 1930 refletia características irregulares, onde a vida econômica se concentrava em certos pontos ou regiões com base em determinados ciclos econômicos, como o café, o açúcar, o cacau e a borracha. A distribuição da população refletia as características desses ciclos, e, em consequência disso, a migração era escassa. No início do governo Vargas, o Brasil começa a ser um país mais consolidado, urbanizado e industrializado, e com o começo de grandes fluxos migratórios internos. E as imigrações internas, que acontecem entre 1930 e 1950, seguiram basicamente duas vertentes: os deslocamentos rumo às fronteiras agrícolas, como o Paraná, o Centro-Oeste e o Maranhão,
e rumo aos centros industriais do Sudeste, principalmente São Paulo. A migração nordestina para a região sudoeste do Brasil pode ser dividida em dois fluxos intensos entre as décadas de 1930 e 1950 e de 1950 até os dias atuais. A partir da década de 1930, o fluxo de imigrantes europeus para São Paulo diminuiu. Ao mesmo tempo, começou uma transferência de pessoas do Nordeste, onde havia uma crise econômica e excedente populacional e escassez de recursos, para a região Sudoeste, onde a situação era inversa. O primeiro fluxo de imigração do Nordeste para a região está relacionado com a vinda de trabalhadores para fazendas que produziam algodão, café e, em menor quantidade, o plantio de cana-de-açúcar. Porém, a partir de 1951, o fluxo migratório nordestino mudou de rota, saindo do interior da região e se dirigindo para a região metropolitana da capital paulista. No período pós-guerra, incentivada pela política de industrialização e pela Lei de 2/3, que estabeleceu uma cota mínima de trabalhadores nacional, a migração nordestina se tornou essencialmente urbana. Ela forneceu mão de obra necessária ao desenvolvimento urbano e industrial do Brasil, constituindo uma massa de trabalhadores reservas que possibilitou manter a despesa com a mão de obra em níveis baixos.